No programa de hoje, a gente recebe o deputado federal Felício Laterça, que traz o ponto de vista dele sobre as possíveis arbitrariedades cometidas pelos conselhos regionais de farmácia. Você não pode perder. Olá, seja bem-vindo. Mais um programa do Ed Farmácia no ar. E a pauta hoje é regulamentação do setor de farmácias. Mas antes, assine o nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, a sua sugestão de pauta, porque para a gente é muito importante. Para conversar sobre esse assunto, regulamentação do setor de farmácias, nós convidamos o delegado de Polícia Federal e que está deputado federal pelo PSL do Rio de Janeiro, o deputado Felício Laterça. Deputado, muito obrigada pela sua presença. Viviane, boa tarde. Eu que agradeço estar aqui com vocês para prestar os esclarecimentos, informações ao setor de farmácia e ao farmacêutico, que também é a nossa preocupação. Deputado, a gente tem uma pauta grande aqui, eu tenho muita coisa para perguntar para o senhor. Eu quero começar a nossa conversa perguntando quais são, na sua visão, as arbitrariedades que os conselhos de farmácia estão cometendo, que essa é o principal tema que circula hoje nas redes sociais. O senhor está muito envolvido com isso, tem propostas sobre esse assunto, mas eu queria que o senhor destacasse para a gente quais são essas arbitrariedades. Muito bem, Viviane. Começou com um apelo do setor de farmácia, e não só de farmácia, mas dos farmacêuticos. Pasmem. Que tipo de apelo? Que estavam sendo multados de forma arbitrária. Então, eu comecei primeiro a entender sobre o tema, a ouvir primeiro antes de tomar qualquer medida. Isso, na verdade, eu tive conhecimento antes mesmo de ser eleito. Foi que ano, mais ou menos? No ano passado. Tempo isso? No ano isso passado. Foi no ano passado. Tá. Então, uma vez eleito, na verdade, eu empunhei essa bandeira para defender o farmacêutico e a farmácia, porque, na verdade, é uma simbiose, um não vive sem o outro. Eu falei há pouco num evento que parece uma antinomia, mas eu estou defendendo o farmacêutico, porque se você estrangular as farmácias, o farmacêutico fica desempregado, vai trabalhar só onde? Só na rede pública? Então, nós tivemos conhecimento da arbitrariedade das multas praticadas pelos conselhos regionais, né, sob a batuta do Conselho Federal de Farmácia. Então, são multas de valores elevadíssimos. A primeira multa é de R$2 a R$3.000 e depois a segunda gira em torno de quase R$5.000 a R$6.000. Fora o sistema cartorial que os conselhos imprimem, que você tudo tem que notificar, qualquer alteração de troca de horário, você tem que comunicar ao Conselho Federal. Então o farmacêutico hoje, ele virou um prisioneiro da farmácia. Então a minha ideia, e combatendo a indústria da multa, é que se tire, né, o farmacêutico do cárcere privado. E sim, liberte ele um pouco, bota uma tornozeleira eletrônica. E como que o senhor pretende fazer isso? Que tipo de proposta o senhor está trazendo para... Bem, ao revelarmos a indústria das multas na farmácia, né, porque nós temos vários no Brasil. O Brasil é um país de excessos. E aí, tratando essa questão, veio à tona, a senhora fez um comentário realmente, né, viralizou esse vídeo que eu fiz em plenário falando sobre a indústria das multas. E isso percorreu o Brasil inteiro. Eu recebi clamor dos 27 estados da federação. Então isso aí você vê que a preocupação... É generalizado. É generalizado. Então, na verdade, como eu disse, vem de uma orientação federal que espraia por todos os estados. Recentemente, o senhor tinha conseguido incluir na medida provisória da liberdade econômica 2 emendas. Uma para limitar o valor das taxas em R$100 e a outra é que a multa deveria ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e principalmente a condição econômica da farmácia, porque uma pequena não pode ser tratada como uma grande rede. Mas essas 2 emendas, elas foram retiradas do texto. Por que isso aconteceu? Por que não foi para frente? Vamos lá. Você está falando da medida provisória 881, apelidada de medida da liberdade econômica. Isso. Essa é a vertente do nosso presidente da República. A gente quer da liberdade econômica, porque a gente quer gerar emprego e renda. Nessa eu tive a oportunidade, na verdade, de colocar 4 emendas e 2 subsistiram, ou seja, permaneceram no relatório final para ir ao plenário. Eu integrei essa comissão mista. Essas emendas, ela tinha um propósito de exatamente preservar o pequeno e médio. Hoje as grandes redes dominam,
Mas as grandes redes também sofrem com as multas, tá? Que fique bem claro. Mas o pequeno empreendedor, o médio, as pessoas que estão no interior, não só no estado do Rio, mas no rincão do nosso Brasil, ele não tem condição econômica de manter, inclusive, essa questão de farmacêutico dentro do estabelecimento de farmácia em tempo integral. Então, nós queríamos que até a questão da multa tivesse esse olhar, com a capacidade econômica. A gente sabe que no interior do nosso estado do Rio, farmácias estão fechando por essa questão. Estão sendo multadas, na verdade, está tendo um decréscimo de farmácias ao longo do tempo, e isso, na verdade, favorece as grandes redes. Mas temos que lembrar que as grandes redes não vão para o interior. Em cidades de pequeno porte, até 20 mil habitantes, elas não têm interesse econômico em se estabelecer nessas cidades. Então, fica mais um recado para o Conselho de Farmácia. Se vocês são um estabelecimento de saúde, vocês têm que chegar ao interior. Mas, deputado, por que essas medidas foram retiradas, essas emendas foram retiradas da MP? Na verdade, foi um acordo. Então, muita coisa na Câmara dos Deputados funciona por acordo. Porque ficou uma expectativa, todo mundo achou que essas emendas iam ficar no texto final, iam ser aprovadas, e aí, na última hora, elas foram retiradas. Exato. Por quê? Para o meu pesar, houve um acordo de que o presidente da Câmara decidiu que determinadas medidas que fugiam ao propósito da medida provisória, todas elas iriam ser extraídas do texto. E isso aconteceu. Nós até tentamos, pelo meu partido, fazer um destaque, mas nem isso foi possível. Agora, tinha uma outra que não entrou, que é relacionada ao que o senhor falou agora, que refere-se à assistência farmacêutica remota. Né? Porque o senhor está falando aí que tem farmácia que não consegue que o farmacêutico fique durante todo o horário de funcionamento, e a sua proposta é que tem uma assistência farmacêutica remota. É isso? O senhor realmente acredita que é possível funcionar dessa forma? Não tenho dúvida, porque isso é realidade. O atendimento remoto já existe. Se você quiser comprar um medicamento numa farmácia de manipulação em São Paulo, você manda para lá, eu preciso, você manda receita. Um farmacêutico vai estar do outro lado, ele vai te atender e vai fazer isso. Então, na verdade, eu não estava inventando a roda, não. Eu estou querendo regulamentar uma coisa já existente. Só que isso feriu de morte o Conselho, porque a possibilidade de estar atendendo de forma remota, sendo que na emenda nós colocamos de forma expressa a obrigatoriedade da contratação do farmacêutico, isso acabaria, na verdade, com a questão da multa. Não, ele está de forma remota, então ele está presente, ele vem na farmácia, ele cumpre as obrigatoriedades todas dele. Então isso aí, na verdade, que causou um grande rebuliço por parte do Conselho, né? Houve uma convocação do Conselho Federal dos conselheiros, dos representantes regionais de cada estado. Inclusive tivemos, por ocasião da medida provisória, uma reunião com vários representantes dos conselhos no gabinete do deputado Ercílio Diniz, quando eu, infelizmente, não gravei naquele dia. Gravei todo o evento, todo o acontecimento, porque eles não me convenceram do contrário. Então, isso ficou muito claro. E, na verdade, fica aqui até, viu, senhor presidente do Conselho, estou aguardando o senhor no meu gabinete. Tá? Não sou o senhor como todos os representantes. Vocês se comprometeram. Fazendo registro aqui ao presidente do Conselho de São Paulo, que esteve lá no meu gabinete. O gabinete está de portas abertas para o Conselho de Farmácia, até para ver se vocês se conscientizam do abuso que vocês vêm praticando. Nós já fizemos o convite ao Conselho Federal de Farmácia para vir ao ED Farmácia, para que a gente possa também dar espaço a eles para as suas explicações, opiniões, justificativas. Fica aqui novamente o nosso convite para que algum representante do Conselho Federal venha ao programa, que eu acho importante, o nosso objetivo é proporcionar o debate. Tá? Voltando aqui para o nosso tema. O Sérgio Mena Barreto, que é o CEO da Abrafarma, eu fiz uma entrevista recente com ele e citei as emendas que o senhor vinha propondo, né? E ele disse que essas emendas, deputado, representam o cansaço do setor farmacêutico com excesso de multas e com a forma como o órgão que representa os profissionais farmacêuticos trata as farmácias. Abre aspas, ele disse. Eu acho que essa corda já esticou bastante e o deputado representa um pouco esse desgaste e essa insatisfação que o varejo tem com o órgão de classe. O senhor concorda com essa fala dele? Muito bem sintetizado. Na verdade, por onde ando, em reuniões com os representantes, e aí vou falar mais uma vez, vários empreendedores são farmacêuticos. Aliás, é até coisa de família. O pai estimula a filha ou o filho. Então tem essa questão também familiar que envolve o farmacêutico e a farmácia. Isso aí é uma verdade, e nós vamos passar até,
né, me veio a ideia de a gente começar a gravar isso e colocar isso num vídeo para mostrar a realidade das pessoas que estão do outro lado. Como eles são muitas vezes até achincalhados. A forma que é tratado uma pessoa que está gerando emprego e renda e uma pessoa que, na verdade, é até farmacêutica. Você fala durante o quê? Durante a fiscalização? Durante a fiscalização, né, certa imposição dos fiscais, né, porque o fiscal ele é investido no poder de polícia administrativo, para quem não sabe. Né? Então, ele quer impor, age de forma arbitrária. Né? Eu, como delegado de Polícia Federal, sempre pautei pelo bom atendimento, pela dignidade das pessoas. E até isso a gente tem relatos de coisas gravíssimas. Um farmacêutico que for atravessar a rua para fazer um lanche, eles entram, e eu disse isso na minha fala, eles ficam, na verdade, de atalaia, esperando a oportunidade. Parece que o farmacêutico sabe, ele entra na farmácia. E aí multa. Deixa eu dar outro exemplo para você. Uma mãe, a senhora é mulher, né, que subiu para uma sobreloja para amamentar seu filho, a farmácia foi multada. Num shopping em Brasília, que o farmacêutico foi ao banheiro, porque não tem banheiro dentro da farmácia. Ele não quis usar o pinico. Então, foi multado também. Absurdo nós temos para contar o dia inteiro. Deputado, recentemente foi lançada uma frente parlamentar de apoio aos conselhos profissionais. Tem algumas semanas isso. E essa frente parlamentar ela vai propor ações contra a PEC 108. Essa PEC, entre outras coisas, ela quer limitar a atuação dos conselhos e determinar que a filiação, por exemplo, de um farmacêutico ao conselho regional seja uma coisa opcional e não obrigatória. O senhor acha essa proposta boa? Eu estou te perguntando isso porque será que o fim dos conselhos profissionais também não seria um risco para a profissão, para a população? Eu queria a sua opinião sobre isso. Na verdade, essa já é uma PEC antiga que você trouxe, né, e é um tema atual. Né? Até a desnecessidade de certos conselhos. Porque alguns conselhos viraram sindicatos, mas sindicato é uma expressão pejorativa. Eu até chamo de sindicato do proletariado, que na verdade é só venha nós. A gente tem que inverter essa questão. Agora, acho que o sindicato, né, o conselho, no caso, tem o dever de proteger o profissional. Então, essa é a vertente. Se ele não tiver... O conselho profissional é necessário, então? Entendo. Você acha que é necessário? É necessário. Entendo a necessidade, sim. Agora, a gente tem que rever, por exemplo, valores. Tem profissionais que não têm condição de pagar o valor de uma anuidade sequer. E no caso do Conselho de Farmácia, né, não sei se você sabe, o montante que chegou ao meu conhecimento, que eles arrecadam 250 milhões ano. Não só com as contribuições, mas com a indústria das multas. Por isso que o senhor pediu para o Tribunal de Contas da União fiscalizar as contas dos conselhos profissionais? Muito bem. A última medida nossa, que está em trâmite, é a proposta de fiscalização e controle da Câmara dos Deputados com o Tribunal de Contas da União, exatamente para a gente mergulhar nas contas dos conselhos federal e regionais e saber o que andam fazendo com essa montanha de dinheiro. As contribuições que são recebidas pelos conselhos, elas não são receitas da União, não é isso, deputado? Eu estava pesquisando e encontrei o seguinte, que as implicações de ordem orçamentária e financeira, pois as contribuições recebidas pelos conselhos não constituem receitas da União e tampouco os orçamentos e as execuções financeiras são regidas pelas regras da administração pública federal. Exatamente. Não nada para o cofre público, é tudo para os cofres próprios. Então, como eu disse, 250 milhões que eles gastam, né, com salários altíssimos. Aliás, se a senhora for jornalista lá do Conselho, acho que a senhora vai ter uma boa remuneração. Jetões para participação, cursos que eles fazem sem especificar exatamente o que é. Inclusive, nós vamos tentar verificar aonde são feitos esses cursos, de que forma, quem são os beneficiários desses cursos. Verdadeiros valores astronômicos, como eventos, né, que acontecem normalmente em lugares paradisíacos, né, de alto luxo. Então, acho que tudo isso não vai ao interesse do farmacêutico. Isso vai ao interesse de muito poucos. E é isso que nós estamos querendo rever. Nosso tempo acabou, deputado. Infelizmente, qual é o seu recado final para quem está nos assistindo? Farmacêutico, Felício La Terça está aqui para proteger você. Quando eu protejo os estabelecimentos de farmácia, estabelecimentos de saúde, eu estou defendendo a sua profissão. Saiba você que eu lhe quero muito bem e quero libertar o farmacêutico das amarras também do Conselho. Você vai ter emprego, mas precisa ter liberdade.
Deputado, muito obrigada pela sua presença, pelo seu tempo aqui com a gente. Eu que agradeço. Foi uma satisfação estar aqui. E aí o assunto é de farmácia. Obrigada, deputado. Obrigada a você pela audiência. Antes de ir embora, inscreva-se no nosso canal e fica aqui novamente o nosso convite para o Conselho Federal de Farmácia vir até aqui, bater um papo com a gente, ter a oportunidade também de se expressar, de se colocar, tá bom? A gente se vê na próxima semana. Obrigada, tchau. Raindrops fall